Pediram que conversasse, então, aqui sobre a proposta de assunto, né, a esperança em dias melhores, por dias melhores, dentro desse contexto que está sendo trabalhado aqui na Semana Espírita. Então, vamos conversar um pouco sobre essa proposta, sobre esse assunto, refletindo sobre a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida material. Nós estamos no momento dos últimos, talvez das últimas décadas, num momento único, um momento delicado, um momento em que as pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, com o dia a dia. Estamos nesse momento pandêmico, quase que sem precedentes, e isso faz com que muitas vezes chegue um certo desânimo às pessoas. Faz com que algumas vezes as pessoas não consigam divisar um futuro melhor. E muitos até buscam explicações nos porquês desses acontecimentos. E foi feita a prece aqui, recitando o Pai Nosso, e num dos aspectos do Pai Nosso, num dos aspectos dessa belíssima oração que nos foi trazida pelo Cristo, foi dito, ou é dito, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mostrando-nos essa vontade de Deus, a lei de Deus, ela se aplica em quaisquer planos da nossa existência. Observemos que na oração do Pai Nosso, ela inicia-se dizendo Pai Nosso que estais nos céus, numa forma plural, céu no plural, céus, e depois nessa parte diz céu no singular, terra no singular, mostrando-nos, Jesus, que a vontade de Deus, a lei de Deus, atua nos dois planos existenciais, no plano espiritual, no plano material. E que tudo que ocorre, tudo que acontece, está dentro dessas leis de Deus. Faz parte dessa, entre aspas, vontade de Deus. A vontade de Deus não é que haja sofrimento, não é isso. A vontade de Deus é que a sua lei opere, e uma das suas leis é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, mostrando-nos que não existem acontecimentos fortuitos, que não existem acontecimentos casuais, ao acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê de ser. Tudo ocorre dentro desse contexto das leis de Deus. E é preciso que observemos que essa lei de Deus, ela tem um propósito só, a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa felicidade. É o que está na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando ali se pergunta aos espíritos, o que se entende por lei natural? E os espíritos responderam, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Ela lhe indica o que deve e não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então percebamos que o objetivo da lei de Deus, dessa vontade de Deus, é a felicidade. E uma felicidade que nós construímos, uma felicidade que nós desenvolvemos, uma felicidade que não é ligada a acontecimentos externos. A felicidade que a lei de Deus objetiva é a felicidade real. Essa felicidade da consciência tranquila, a felicidade da consciência reta. É o que está na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando se perguntou aos benfeitores espirituais onde está escrita a lei de Deus. E eles responderam, na consciência. Se a lei de Deus é para a felicidade do ser humano e a lei de Deus está na consciência,
A felicidade é um estado de consciência. A felicidade é um sentimento interior que independe dos acontecimentos exteriores. Alegrias, tristezas, essas sim, dependem de acontecimentos exteriores. A alegria é uma reação a um estímulo exterior. A tristeza é uma reação a um estímulo exterior. A felicidade é uma disposição interior. Nós somos seres felizes estando alegres ou estando tristes, podemos manter a felicidade. A alegria, quando se tem uma consciência culpada, uma consciência, por assim dizer, pesada, não gera felicidade. Uma alegria com a consciência reta, felicidade. Uma tristeza com a consciência reta, felicidade. Porque a felicidade é esse sentimento interno, que talvez nós não percebamos e confundamos a felicidade com a tristeza, com a alegria, ou seja, como se fosse um sentimento externo. E o que hoje nós passamos externamente é algo que nos gera tristezas, sim. Não há dúvida que esse aspecto pandêmico no qual estamos nos traz elementos que provocam tristezas. Pessoas que se adoecem, pessoas que desencarnam, geram tristezas naqueles que aqui ficam, gera apreensão naqueles que aqui estamos. E isso tudo faz parte dos acontecimentos da vida material. Tudo isso faz parte dos fatos da vida corpórea, que são necessários para o crescimento espiritual. É preciso que enxerguemos a vida com o olhar real que a vida merece, o olhar da imortalidade, o olhar de que somos seres imortais, o olhar de que estamos aqui na Terra temporariamente, o olhar de que aqui na Terra temos o nosso laboratório das nossas experiências evolutivas. Aqui na Terra é um laboratório onde experimentamos pelas ações, pelos atos, o nosso próprio processo de entendimento evolutivo, a nossa própria evolução. É isso que está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta aos benfeitores espirituais qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. Vejamos a pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Não é reencarnação? Essa é a questão 167. Não está se perguntando quantidade de vezes que aqui na Terra estamos, mas está se perguntando por que precisamos entrar na carne, por que precisamos da vida material. Essa é a pergunta 132. Por isso foi a palavra encarnação e não reencarnação. Porque perguntou-se, Kardec perguntou sobre o ato encarnatório. E os espíritos responderam: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Vejam que interessante. Vejamos que interessante. Deus vos impõe, veja o verbo, impor. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Qual a finalidade, então, de estarmos aqui na Terra? O progresso. O nosso crescimento, o nosso progresso, a nossa evolução. Evolução espiritual. Então, tudo que acontece aqui na vida material só tem um propósito: a nossa evolução. Tudo que aqui acontece no mundo material só tem o propósito de nos fazer crescer, e nós podemos crescer com as facilidades,
com as dificuldades, nas adversidades, dependendo das nossas escolhas, da nossa conduta. Então, estamos na terra e o verbo foi impor, vejamos, Deus vos impõe, ou seja, uma necessidade. Estar na terra é uma necessidade que o Espírito tem, que nós temos, para evoluirmos. Pode-se perguntar, então, não se evolui no mundo espiritual? Sim, evolui. Essa é a questão 230 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se no estado errante, na erraticidade, o espírito evolui. E os espíritos respondem que em conhecimento e segundo a vontade do espírito. Mas eles acrescentam, dizendo, mas só o contato com a matéria permite ao espírito exercitar o conhecimento adquirido. Vejamos, então, que a questão 230 nos remete à questão 132 novamente, falando-nos da necessidade de estarmos reencarnados ou estarmos na Terra, aqui, no mundo material, nesse mundo terreno, para poder, pelas nossas ações, desenvolvermos-nos como espíritos que nós somos. Então, nessa adversidade, ou por essa adversidade que passamos, esse momento pandêmico no qual estamos, o que vai contar é a nossa conduta, é a nossa forma de lidar com essas situações, é a nossa forma de lidar até mesmo e principalmente com as adversidades, com essas adversidades na qual estamos nesse momento que muitos utilizam o termo de isolamento social. De isolamento social, de distanciamento social. Vejamos os termos que são usados. Isolamento, distanciamento. Essas duas palavras, de certa forma, colidem com aquele pensamento que nos chega dos espíritos, quando nos falam os espíritos da lei de sociedade. Da lei de sociedade, dizendo-nos que o ser humano, o espírito, é um ser sociável, é um ser que precisa de viver em sociedade. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos da convivência, é na convivência que nós nos edificamos, na convivência com os mais íntimos, na convivência com os menos íntimos, com os estranhos. E essas duas palavras, isolamento e distanciamento, colidem. Por isso, estamos num momento delicado, porque precisamos manter o distanciamento, precisamos colaborar com o isolamento, mas, ao mesmo tempo, temos a necessidade da convivência. Vejamos que coisa interessante. Precisamos estar juntos, mas temos que evitar estarmos pertos. Olha que aparente incongruência. Olhemos que aparente paradoxo. Que contraditório é esse pensamento? Precisamos de estar juntos, mas precisamos não estar pertos. Em que sentido? No sentido que nos traz a pandemia de um distanciamento social, isolamento social, em respeito às outras pessoas, em respeito a nós, para que não sejamos nós vetores de contaminações, mas, ao mesmo tempo, não podemos esfriar o sentimento. Não podemos esfriar aquilo que trazemos de caráter espiritual, o afeto, o sentimento. E aí nós temos uma frase atribuída a Leonardo da Vinci. Não posso afirmar que seja dele, mas atribuem a ele essa frase que ele teria dito: para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro. Vejamos que interessante essa frase. Para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro. O que é o lado de dentro?
o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. A mesma vontade, os mesmos objetivos. E todos nós estamos juntos, mesmo que distantes, estamos juntos, porque estamos do lado de dentro do Criador, de Deus, que nos trouxe essas suas leis, que nos trouxe essa lei que é para a nossa felicidade. Então, esse momento de distanciamento, de isolamento, nós podemos transformá-lo no momento de recolhimento. Recolhimento pessoal, recolhimento interior, momento de repensar nessa parada do corre-corre, parar e pensar. Repensar nossas condutas, repensar o nosso modo de viver, repensar os nossos conceitos, tirar os nossos preconceitos e começar novamente a agir. Estamos hoje, em maioria, na vida familiar, porque esse distanciamento social fez com que nos recolhêssemos mais em nossas casas, em nossas famílias, como que o indicativo para que voltemos-nos para dentro, porque muitas vezes nós nos distanciamos das nossas famílias, nós nos distanciamos daqueles entes queridos que compõem a nossa estrutura familiar e nos esquecemos que, sendo a Terra o laboratório das nossas experiências evolutivas, a família é o principal instrumento desse laboratório, dessas nossas experiências evolutivas. Por isso vemos, no item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores, Kardec dizer que o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu. Vejamos, o espírito frequentemente, não é constantemente, frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novamente as relações do passado. Então, nesse momento que estamos nesse recolhimento pessoal, que olhemos mais aquelas pessoas mais próximas a nós, os nossos familiares. Olhemos mais para a nossa convivência e observemos o quão importantes são essas pessoas para as nossas vidas. Isso é estar do lado de dentro. Isso é estar, de fato, juntos, mesmo que nos distanciemos fisicamente falando. É esse o momento no qual estamos vivendo. Um momento de apreensões, mas um momento para reflexões. Um momento para refletirmos, porque muitas pessoas perguntam como será que a humanidade estará depois dessa pandemia. E eu prefiro perguntar, não como a humanidade estará, mas como cada um de nós estará. E aí eu me pergunto e pergunto a vocês, nós mudamos a nossa maneira de pensar o mundo? Com esse 1 ano e meio quase, dessa situação que nos convidou a repensar nossas condutas, nós mudamos nossas condutas? Nós olhamos o mundo com um olhar mais amplo, mais pleno? Nós, os espíritas, que falamos tanto do mundo espiritual, que dizemos tanto sobre a imortalidade e o mundo espiritual, como nós estamos agindo nesse momento? Estamos com esse olhar espiritual da felicidade real? Ou estamos ainda rasteiros numa vida material? Nesse 1 ano e meio, mais ou menos,
Nós já mudamos os nossos conceitos a respeito das pessoas? Porque nós sentimos a falta das pessoas. Esse distanciamento que a maioria das pessoas tiveram que a elas mesmas se imporem, fez com que passássemos a perceber mais ainda o quanto as pessoas são importantes, o quanto a convivência é importante. Esse é o olhar espiritual para esse momento no qual estamos, para esse momento no qual vivemos. Volto a dizer, momento delicado, mas vem-nos a frase de Jesus, lá no versículo 33, salvo engano, do capítulo 16 do Evangelho de João, quando ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Observemos essas palavras finais dessa frase de Jesus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como estamos em termos de ânimo? Porque o assunto que pediram para que conversássemos é essa esperança em dias melhores. Mas os dias serão melhores se nós não formos melhores? O que são os dias futuros? O que é o futuro, senão a consequência do presente? Como termos dias melhores se nós não nos melhoramos internamente? Se nós não renovamos os nossos conceitos? Se nós não renovamos as nossas atitudes? Pensemos nisso. Se o nosso olhar não mudou, temos os Espíritos dizendo, lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, das leis morais, da lei de destruição, questão 728, que abre essa lei de destruição. O termo destruição talvez não seja bem aplicável, e, aliás, os Espíritos chamaram atenção para isso. E quando responderam à lei de destruição, porque aparentemente ela é paradoxal à lei de conservação. Porque existe a lei de conservação, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, as leis morais. Mas os Espíritos chamaram a atenção para que nós olhássemos e entendêssemos melhor essa palavra destruição e trocássemos-la pela palavra renovação. Porque é isso que eles dizem na questão 728, que a destruição tem como finalidade a renovação e a melhoria. A renovação e a melhoria. É uma transformação, como no movimento físico das palavras de Lavoisier, quando ele dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E esses momentos adversos, eles são momentos que aclaram nossas consciências para que renovemos nossas atitudes, nossos conceitos, para que melhoremos nossos sentimentos, nossos pensamentos. É isso que nós encontraremos na resposta dada pelos Espíritos nessa questão 728 do Livro dos Espíritos. Renovação, melhoria. Se olharmos a questão 737, que também está no rol das questões que tratam da lei de destruição, nós veremos os Espíritos respondendo a Kardec sobre os flagelos destruidores, e eles chamando a atenção que nós usamos a palavra flagelo porque olhamos somente com olhos da matéria. Porque se olhássemos com olhos do Espírito, nós veríamos a renovação. E eles dizem que esses aparentes flagelos destruidores nos fazem progredir mais depressa. Olha que interessante. Observemos que interessante essa observação dos Espíritos, que esses flagelos destruidores fazem-nos
progredir mais depressa. No sentido tecnológico, no sentido físico, material e até mesmo no sentido moral. Se abrirmos os olhos para a realidade espiritual e percebemos que a matéria pereceu, mas a vida espiritual permanece. A vida espiritual continua, porque afinal nós somos seres espirituais e por isso nós somos imortais. Que o que chamamos de morte nada mais é do que a passagem da vida material para a vida espiritual, ou melhor dizendo, é o nosso retorno para a vida espiritual. Porque não é ida, não é partida, é volta, é retorno. É o retorno à vida espiritual. Esse é o olhar que precisamos ter. E embora as coisas não nos pareçam que estejam bem, elas estão certas. Como nos falava a dona Joana de Ângeles. Nem tudo está bem, mas tudo está certo. E tudo está certo por quê? Porque está dentro das leis de Deus. E essa lei de destruição não é lei de aniquilação, é lei de renovação. A semente se destrói e uma árvore surge. Então não é uma destruição. Um fruto se envelhece e apodrece e a semente surge para depois gerar uma árvore. E assim, gradativamente, a árvore produz o fruto que dá a semente, que produz a árvore, e tudo vai se renovando, vai se melhorando. Mas precisamos ter a visão espiritual. Precisamos olhar não como flagelos destruidores, mas como situações renovadoras que nos permitem renovar os nossos conceitos, renovar o nosso olhar, desenvolver essa segurança em Deus. Essa segurança em Deus. As adversidades fazem parte de uma vida material. Jesus chamou atenção para esse aspecto das dificuldades lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Ele vai nos falar do sermão profético e vai falar de situações adversas, de situações difíceis, guerras, rumores de guerras, doenças. Mas ele diz também, mas ainda não é o fim, diz ele. Haverá guerras, rumores de guerras, e ele diz, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, dizia ele. Depois ele fala de outras adversidades e diz que é o princípio das dores. E chama-nos a atenção. Chama-nos a atenção, dizendo-nos, e por se multiplicar a iniquidade dos homens, o amor de muitos esfriará. E por multiplicar a iniquidade dos homens, o amor de muitos esfriará. Mostrando-nos que esses momentos não podem gerar apatia, não podem gerar indiferença em nós. Não. Eles precisam gerar disposição, bom ânimo para a mudança de atitude. Não é pelas ações erradas das pessoas, por essa iniquidade que vemos pululando na sociedade, por essa situação pandêmica na qual estamos, não deixarmos o amor esfriar. Vejamos Jesus dizendo, e por se espalhar a iniquidade dos homens, o amor de muitos esfriará. Então nos perguntemos, como está o nosso sentimento? Como estamos em termos de sentimentos nesse momento no qual estamos?
como ansiar por dias melhores, se não nos colocamos para termos sentimentos melhores? Então desenvolvamos o sentimento, abramos o coração para essa realidade da vida, esse constante processo evolutivo, ora pelas dificuldades ou não. E nesse sermão profético de Jesus, ele também vai nos dizer, nesse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando chegará o fim. Ele diz: quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre todas as nações, aí chegará o fim. Que fim? Fim material? Não. O fim de uma era de iniquidade, o fim de um momento de individualismos, o fim de um momento de egoísmos. Mas tem uma data para isso? Não. Não há uma data pré-determinada. É o que está no versículo 36 desse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando ali Jesus nos diz: quando ocorrerão essas coisas, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai, unicamente o Pai. Por quê? Porque vai depender da atitude das pessoas, vai depender da consciência das pessoas, vai depender da nossa consciência, vai depender dos valores que comungamos, vai depender do que nós faremos. É o que vemos lá na última questão do Livro dos Espíritos, na questão 1019. Quando se pergunta aos benfeitores espirituais, jamais o bem terá lugar sobre a terra? E os espíritos dão uma resposta de uma página e meia. E dizem que o bem terá lugar sobre a terra quando os espíritos que vierem habitá-la, entre os espíritos que vierem habitá-la, os bons sobrepujarem os maus. E eles dizem que o bem só reinará na terra quando da terra forem banidos o orgulho e o egoísmo. Dizem eles, essas duas chagas da humanidade. Dizem então que o bem reinará na terra quando da terra forem banidos, vejamos o verbo, banir, forem banidos o orgulho e o egoísmo. Então, por isso não há a data. É preciso que se perceba que é uma questão de renovação. De renovação. Mas chega um momento em que essa renovação precisa ser feita mais apressada. Os acontecimentos nos levam a pensar mais, a redirecionar nossas condutas. E esse processo naturalmente vai acontecendo. E dizem os Espíritos, nessa mesma questão 1019, do Livro dos Espíritos, que as almas dos maus, que a morte ceifa todos os dias, deixarão. Ou seja, não haverá um momento de expurgo. Isso acontece todos os dias, todas as horas. É preciso, então, que olhemos todos esses acontecimentos com os olhos espirituais. Causa-nos tristezas diversas. Quando olhamos o comportamento de pessoas que deveriam ser exemplos e comportamentos não bons, quando olhamos condutas de pessoas prejudicando pessoas, nós olhamos e dizemos, mas esse mundo está melhorando? Mas não percebemos que são as oportunidades últimas para renovarmos. Essa pandemia não é um castigo divino, não. É uma consequência natural da vida material. Como tivemos outros momentos na história da humanidade, em outros momentos na história da humanidade. Tivemos na Idade Média, tivemos no século XX, tivemos recente, não um aspecto pandêmico, mas situações difíceis, da mesma família, por assim dizer, desse vírus da agora.
da Sarkov. Tivemos momentos difíceis e outros surgirão, mas precisamos observar são as nossas condutas, lidar com essas adversidades, respeitar as pessoas que estão passando por momentos dessas tristezas. Ao falarmos aqui sobre essa busca ou essa esperança em dias melhores, não podemos desprezar a tristeza que momentaneamente está presente. É preciso que respeitemos as outras pessoas. É preciso que saibamos que no momento dessas tristezas não cabe doutrinação, não cabe explicações teóricas, cabe um abraço amigo, cabe um olhar compassivo, cabe uma palavra, uma expressão. Conta comigo. É essa expressão. Cabe essa atenção, esse afeto para com as pessoas. Porque é, sim, um momento de dificuldades. Mas vamos lembrar da frase de Jesus: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, disse ele. Eu venci o mundo. Ele passou por situações aqui, fisicamente falando, difíceis. Mas ele foi dizer: tem de bom ânimo. Em outras palavras, tenhamos fé. Não no sentido teórico, no sentido sonhador, no sentido ufânico. Não. Fé, como bem definiu o Espírito Emmanuel na questão 354 do livro O Consolador, quando ele diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Vejam, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Vejamos como Emmanuel coloca a fé. Certeza em Deus e certeza esta que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Falando-nos, então, que fé é mais do que crença. Que fé é esse sentimento íntimo que nós temos em relação a Deus. Que fé é essa certeza no Criador, que nos criou, que nos deu a condição de evoluirmos, que olha por meio das suas leis, olha por nós. É guardar essa certeza, essa luminosa certeza em Deus, como nos falou Emmanuel. Não é um estalar de dedos, não é nesse estalar de dedos que se tem um desenvolvimento de fé. A fé é algo que se constrói. A fé é algo que vai se edificando, conforme o próprio Espírito Emmanuel também nos falou, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz. Nesse capítulo 40 do livro Vinha de Luz, Emmanuel nos fala que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. Vejam, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E ele acrescenta: a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Mostrando-nos nesse capítulo 40 do livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, que precisamos trabalhar, que é a construção, a fé é uma construção. Se olharmos o exemplo de Pedro, o apóstolo, nós veremos como ele foi construindo e robustecendo a sua fé. Num dado momento, ele estava no barco com os seus companheiros e Jesus caminha sobre as águas e chama Pedro para ter com ele.
E Pedro vai caminhando sobre as águas e começa a ficar titubeante, com medo, e começa a afundar. E aí Pedro diz: Senhor, socorre-me. E Jesus diz para Pedro: homem de pequena fé. Olha que interessante. Homem de pequena fé. Então tem tamanho? Tem. Homem de pequena fé. Passam-se os dias, meses, quiçá anos, e Jesus começa a dizer aos discípulos que ele precisava ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, seria traído, abandonado. E Pedro, naquele momento que Jesus estava dizendo isso, Pedro disse a Jesus: Senhor, eu nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte, se preciso for. Vejam como Pedro, aquele que estava afundando nas águas, foi forte ali em dizer: nunca te abandonarei. E Jesus vira-se para Pedro e diz o seguinte: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a sua fé não desfaleça. E te digo mais, diz Jesus, hoje mesmo, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Vejamos Jesus dizendo a Pedro: eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer que nós podemos titubear na fé. Podemos. Podemos. E nesse titubeio na fé, Pedro nega. Passam-se dias e estão Pedro e João subindo a escadaria do templo, na porta de Formosa, lá no capítulo 3 do Atos dos Apóstolos. E um paralítico, esse é o termo do Evangelho, um paralítico pede uma esmola a Pedro. E Pedro, que havia afundado porque a fé era pequena, que havia titubeado na fé, vira-se para esse paralítico e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E diz o texto que o homem levantou-se e foi andando e cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro, que havia afundado porque a fé era pequena, com a sua fé, curou aquele homem. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Esse é o aspecto da construção da fé. Saber lidar com as provações. Saber lidar com essas adversidades. Saber lidar com essas dificuldades. Ora, vem-nos uma ideia de desânimo, mas é preciso, então, nesse momento, buscar as forças, tirando de dentro essa fé, essa certeza, e elevando o pensamento ao Criador, no ato da oração. Como vemos lá na questão 759 do Livro dos Espíritos. Orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. E aí lidar com as provas. Provas essas que nós mesmos escolhemos. Conforme vemos na questão 258A do Livro dos Espíritos, na questão 258 do Livro dos Espíritos, na questão 259 do Livro dos Espíritos, até a questão 267 do Livro dos Espíritos. Falando-nos os Espíritos que quando nós encarnamos, nós escolhemos o gênero de vida, o gênero de provas. E tem aquelas que são as provas coletivas, como nos fala Emmanuel na questão 250 do livro O Consolador. Quando nos fala Emmanuel dessas provas coletivas, em que as almas com as provas afins se reúnem num dado momento, num dado lugar. Então passamos agora por provas coletivas, por uma prova coletiva, e dentro dessa prova coletiva, provas individuais também.
Alguns mais sensibilizados, menos, mais afetados, menos, mas todos numa prova coletiva para despertar o bom sentimento, o bom ânimo, a vontade de melhorar, de crescer. Aí sim, serão dias melhores. Não dias melhores porque depois da pandemia, não. Dias melhores depois das nossas atitudes, das nossas ações, da renovação dos nossos sentimentos. Aí sim, dias melhores. Então não é uma esperança vazia, não é a esperança do esperar, é a esperança do esperançar. O que é o verbo esperançar? Ter confiança em algo. Procurem lá no dicionário o verbo esperançar. Muitos acham que não existe, até esse verbo existe. Busquem no dicionário, esperançar. Ter esperança. E o que é ter esperança? É ter a confiança dos acontecimentos melhores. É ter a confiança que os nossos desejos podem se realizar desde que hajamos para tal. Porque ter esperança não é ficar esperando. Esperança não é do verbo esperar. Não é esperar que as coisas melhorem. É esperançar. É fazermos cada um para que as coisas melhorem. É cada um agir do seu modo, no seu momento, contribuindo para o bem comum. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, desculpe-me, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 12, ele diz: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Vejamos que o apóstolo Paulo fala-nos para não nos conformarmos com esse mundo, mas não nos fala para transformar o mundo. Ele fala para nos transformar a nós mesmos. Vejam, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é transformai-o, é transformai-vos. E nos explica como nos transformar, dizendo ele, pela renovação do vosso próprio entendimento. Pela renovação do vosso próprio entendimento. Então é preciso que renovemos o nosso entendimento, renovemos as nossas atitudes. Tenhamos essa sim, esperança. Dias melhores virão, sim. Virão os dias outros. Serão melhores se nós começarmos a agir também de maneira melhor. Se nós começarmos a agir conforme nos pediu o Cristo, respeitando as pessoas, amando as pessoas, no sentido amplo do verbo amar, como ele nos falou, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado, disse ele. Então confiemos, sim, isso é ter esperança. Confiemos, entreguemo-nos a Deus, mas sabendo que o que nos cabe fazer, nós é que temos que fazer. Como disse Jesus, pedi e obtereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele não diz que encontraremos sem buscarmos. Ele não diz que a porta se abriria sem bater, sem que nela batêssemos. Então disse ele, pedi e obtereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Lá no Sermão do Monte diz isso. E os Espíritos nos falam, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Em outras palavras, o bom ânimo tem que sair de nós, tem que ser por nós, não é sair de nós, sair por nós. O bom ânimo depende de nós. A esperança não é aguardar a chegada, é ir ao encontro do melhor momento. A esperança é ir ao encontro do melhor momento e não aguardar o melhor momento para ele chegar.
Tal qual vemos simbolicamente naquela passagem do cego de Jericó, que clamou pela atenção de Jesus. E diz o evangelista, e Jesus, parando, pediu que o chamassem. E as pessoas chegaram até ele e disseram, tem de bom ânimo, ele te chama. Vejamos que Jesus não foi até Bartimeu. Jesus parou e pediu que Bartimeu chegasse até ele. E mandou um recado, pediu que as pessoas o chamassem. Porque a vida nos manda recados. É preciso que interpretemos os recados da vida. E muitas vezes, os recados da vida vêm na forma das adversidades, na forma das dificuldades, para nos dizer, muda a sua atitude, mude a sua atitude, mude o seu jeito de ver as coisas, mude o seu jeito de fazer as coisas. Vários são os recados da vida. E as pessoas chegaram para Bartimeu e trouxeram um recado de Jesus, dizendo a Bartimeu, levanta, tem de bom ânimo, ele te chama. É como se a vida nos dissesse, nesse momento difícil pelo qual passamos, levantemo-nos, tenhamos bom ânimo, porque Jesus nos chama. Nos chama. Nos chama para fazer uma pergunta, como fez a Bartimeu. Porque ele chamou Bartimeu e quando Bartimeu chega até Jesus, Jesus lhe pergunta, que queres tu que eu te faça? Se Bartimeu não tivesse resposta, Jesus não teria feito nada em favor de Bartimeu. E aí vem para nós. Se a vida nos pergunta, que resposta nós temos? O que nós queremos nessa nossa vida? O que nós buscamos nessa nossa vida? E aí, creio eu que todos dirão, queremos o bem-estar. E aí vem a outra pergunta. O que estamos fazendo para esse nosso bem-estar? O que estamos fazendo para estarmos bem? E ninguém estará bem se não estiver olhando as outras pessoas, se não estiver olhando as outras pessoas, se não estiver percebendo as outras pessoas, porque ninguém cresce nessa vida senão na convivência e na amorosidade. Então é esse o sentido da esperança. E saibamos confiar em Deus. E peço licença para fazer uma leitura rápida do capítulo 86 do livro Vinha de Luz, que tem justamente por título Saibamos Confiar. Esse é o título do capítulo. E ele se baseia no versículo 31 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, usando apenas a expressão dita por Jesus. Não andeis, pois, inquietos. E a frase continua, pelo que beberemos, pelo que... Não, mas aqui apenas Emmanuel pediu para analisar esse pedaço, e Emmanuel analisa só essas 4 palavras. Não andeis, pois, inquietos. E nos fala Emmanuel. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas o combate ao pessimismo crônico. Pede-nos o combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urgente, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Vejam, renovar atitudes mentais, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. E continua Emmanuel. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite.
enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, marcham atormentados por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudessem, pintariam um firmamento de uma cor escura para que a mente do próximo lhe partilhasse a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado a nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Começando a ser úteis. Pensemos nisso. Dias melhores virão, se desde já nos colocarmos para sermos úteis a todos que demandem pelo nosso concurso. Confiemos, entreguemos-nos a Deus, mas não deixemos de agir, não deixemos de contribuir para o bem comum, respeitando as pessoas, respeitando as regras da convivência. Nesse momento pandêmico, mesmo que distanciando-nos socialmente, não deixemos de estar juntos mentalmente, não deixemos de estarmos juntos sentimentalmente, não deixemos de estarmos juntos espiritualmente. Voltando àquela frase atribuída a Da Vinci, para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro, do coração. Muito obrigado mais uma vez pelo convite feito pelo Leandro para estar aqui nessa 7ª Semana Espírita da Aliança Municipal Espírita de Pompéu. Agradeço de coração, agradeço a vocês pela paciência aqui de me ouvir por quase 1 hora e pedimos a Deus que nos abençoe a todos, nos fortaleça a todos e que desenvolvamos todos nós esse bom ânimo para seguirmos o curso das nossas existências. Pela paciência de vocês, Deus lhes pague. Muito obrigado.